Bom dia a todos, Sargento Alexandre, presidente da Ascobom. Hoje é dia 19 de julho, exatamente 8 horas da manhã, domingo, né? Hoje, inclusive, está tendo uma manifestação lá em Brasília, né? Para o governo, os cristãos, os homens de bem, homens e mulheres de bem, estão lá manifestando. Parabéns aos nossos patriotas. Tomar um café gostoso aqui que a dona Clarice fez para nós. Bom, gente, eu estou me dirigindo hoje novamente através desse vídeo para conversar com todos os cidadãos brasileiros. Eu sou militar, né, já quase 30 anos na corporação. Trabalhei na Polícia Militar e hoje sou bombeiro militar com muita honra. Utilizei essas duas fardas maravilhosas, gloriosas. E nesses mais de 20 anos, ou quase 30 anos, eu sempre vi o PT, né, os partidos de esquerdas, jogando a sociedade contra os policiais militares. E isso para mim sempre foi uma estratégia feita por eles. Mas o que me incomoda não é ouvir um esquerdopata agredir ou diminuir a importância de um policial militar. O que me incomoda é quando a sociedade cai nessa. Quando um cidadão de bem, uma pessoa que não é de esquerda, uma pessoa que não é comunista, cai nessa ladainha. Então, por isso eu estou gravando esse vídeo. Eu sei que durante quase 30 anos, porque antes do governo do PT assumir o governo, eles já faziam esse trabalho de tentar diminuir principalmente os policiais militares, que sempre foi uma ameaça, né? Os militares sempre foram uma ameaça para os esquerdopatas, né? Porque a única garantia que temos que eles nunca vão dar um golpe ou tomar o governo, né, pela força, é tendo os nossos militares, tanto das Forças Armadas como os militares estaduais, que são forças auxiliares das Forças Armadas. E graças a Deus, 99% dos militares são de direita, são conservadores, são pessoas de bem, pessoas disciplinadas, que por eles o Brasil seria uma maravilha, né? Senhores, vocês sabem o que é ser um policial militar? Não, vocês não sabem, vocês nem imaginam. Eu sou bombeiro militar, mas já tive a honra de trabalhar no quartel da Polícia Militar. Trabalhei no antigo BME, trabalhei no 5º BPM daqui de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O policial, quando vai para a atividade, né, vai para a sua rotina de trabalho, ele já sai com aquele frio na barriga. Porque além de enfrentar, né, essa marginalidade crescente e tão próspera, né, no nosso país, graças ao governo anterior, né, que deu muita colher de chá para os bandidos, desarmou a sociedade e manteve os bandidos armados, né, deu regalias para os bandidos. Hoje um bandido, quando é preso, ele recebe auxílio reclusão. Para ele é até bom ficar preso, né, porque o governo vai sustentar ele uma vida toda e a família também. E o trabalhador ganha muito menos do que um preso, recluso. Um policial, quando sai de casa, ele sai com aquele frio na barriga, porque ele sabe que tem que enfrentar essa marginalidade. Ele sai com aquele frio na barriga porque ele sabe que tem que enfrentar uma mídia que está extremamente corrompida pela esquerda. É uma mídia que viviam, né, dos recursos públicos que hoje já não tem mais. Então eles têm trabalhado contra os policiais com mais açoites, né, de forma mais severa. A gente vive assistindo as reportagens, né, principalmente da Rede Globo, em que eles
sempre coloca o bandido como vítima e os policiais como réus. Então é difícil enfrentar também essa mídia, por isso ele sai com aquele frio na barriga. Um outro problema maior é quando o policial sai também com aquele frio na barriga, pensando que ele vai ter que atender uma sociedade que, na maioria das vezes, recebe ele com pedras nas mãos. O policial, quando vai abordar um cidadão que esteja cometendo alguma contravenção, ele é maltratado, ele é desrespeitado pelo cidadão. E quando às vezes um policial está ali prendendo um marginal, muitas das vezes a própria sociedade que está ali no local se revolta contra a polícia, porque eles não entendem, né, que o bandido ele é perigoso a todo momento e ele precisa ser algemado, ele precisa ser contido. E muitas das vezes aquela sociedade olha para aqueles policiais e acham que eles estão agindo, né, de forma arbitrária, com excesso, sem saber eles que, na maioria das vezes, esse cidadão infrator, né, já matou e está propício a matar qualquer um que entrar na sua frente. Então, ser um policial militar no Brasil não é fácil, porque ele vive acuado, né, por esses motivos que eu falei para todos vocês. O policial militar também, ele sente aquele frio na barriga porque ele é que vai ter que enfrentar o perigo, ele é que vai ter que entrar na linha de tiro do marginal. Quando ele vai atender uma ocorrência em um aglomerado, para não dizer favela, né, porque a verdade é que o Brasil é repleto de favelas, né? São comunidades, mas são favelas que estão dominadas pelo narcotráfico. Muitas das vezes ele vai ter que entrar dentro daquela favela para prender um marginal, e ele é recebido a tiros. Mas o maior temor dele não é levar um tiro, mas é um cidadão que está passando ali levar um tiro para depois a imprensa vir e dizer que provavelmente foi o policial que matou, foi o policial que provocou aquela situação. Então, ser um policial no Brasil é uma tristeza, é muito difícil. Por isso eu peço a todos os cidadãos brasileiros: o policial é um instrumento do Estado que está ali para cumprir a lei, a determinação do judiciário, das autoridades judiciárias. Muitas das vezes ele vai atender uma ocorrência e vai cumprir um mandato contra a sua própria vontade. É o que acontece no dia de hoje, por causa dessa pandemia e dessa quarentena, que existem decretos que são respaldados pelo judiciário, e o policial tem que ir até aquela residência e pedir para aquele cidadão não continuar com aquela festa, porque o decreto proíbe isso. O policial tem que abordar um cidadão na rua, porque em alguns municípios, hoje, através de decretos, também respaldados pelo judiciário, ele tem que abordar e até multar a pessoa que não está usando máscara. E aí ele passa a ser o grande culpado pelas iniciativas dos grandes vilões. Mas você não deve ver assim. O policial tem que cumprir o mandato, ele tem que cumprir o dever dele. Trate um policial com respeito, mesmo que ele vá te conduzir, mesmo que ele vá multar você, porque não foi ele que criou essa situação. E como eu disse, muitas das vezes ele cumpre o mandato, né, contra a sua própria vontade. Por isso, senhores, eu me dirijo a todos vocês e peço que vocês tenham a devida tolerância, o devido respeito a um policial militar, a um policial civil, a um policial municipal, que são os nossos guardas municipais, que têm tanta responsabilidade quanto a polícia militar no policiamento ostensivo. Respeitem. Tratem os seus policiais como heróis, porque eles são os nossos heróis.
Eles que são a nossa última alternativa no caso de violência, no caso de perigo. Ele é que vai ali para te socorrer, enfrentar o bandido para te defender. Então entendam a situação de um policial. Parece que o policial ele quer fazer aquilo, mas ele não quer. Ele simplesmente é obrigado. Fechar um comércio, abordar um cidadão, multar um cidadão, conduzir um cidadão por causa desses milhares de decretos que estão sendo feitos aí pelos prefeitos, que infelizmente tinham certeza, né, que através dessa conspiração derrubariam o presidente antes de terminar o meio deste ano. E aí as coisas tomariam um rumo muito favorável a eles. Mas isso não aconteceu, porque graças a Deus a sociedade ordeira, a sociedade consciente não caiu nessa falácia, nessa mentira, né, que foi utilizado a pandemia justamente para tentar prejudicar o governo federal, que está aí para fazer o quê? Limpar o nosso país. Nós já temos mais de 1 ano e meio de um governo que até agora não tem nenhum indício de corrupção. Isso é histórico, né? Nesses mais de 500 anos de Brasil, isso é histórico. Então fica aqui o meu pedido, a minha sugestão, a minha orientação, a minha clemência a todos os cidadãos, que tenham tolerâncias com os policiais. Os policiais, eles só vão ter uma reação mais severa quando você o recebe de forma grosseira, desrespeitosa e sem nenhuma consideração. O policial é o seu herói. Ele foi forjado para te defender. Então também defenda o policial. Um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando.